Olá, você está assistindo o programa Você em Foco. Eu sou Thelma Melo Tomé de Souza, fonoaudióloga do Departamento de Saúde do Servidor da Prefeitura do município de São Paulo. Faço parte também da coordenação do Programa Municipal de Saúde Vocal. E hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de cuidados com a voz. Bom, estimula-se que boa parte da população, em torno de 5 a 8%, apresente alguma dificuldade para falar, alguma dificuldade de comunicação. Seja ela um esforço maior, um cansaço, uma voz rouca, né? E que a ocorrência desses sintomas pode aumentar muito quando se tratam de profissionais da voz, daqueles profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho. E quem são esses profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho? Nós pensamos nos profissionais, né, e classificamos eles de acordo com a demanda que eles fazem da voz. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, a categoria com maior uso de voz seriam os professores. São também a categoria que mais se afasta, licencia ou se readapta por questões vocais. Né? Dá para a gente entender que o professor tem uma demanda muito grande de voz. Geralmente trabalham em 2 vínculos, né, no mínimo 8 horas falando. Isso é uma demanda bastante grande. Outros profissionais também têm uma demanda vocal grande, né? Por exemplo, os operadores de telemarketing, o pessoal de atendimento, o próprio pessoal de atendimento ao público, em praças de atendimento ou nas próprias unidades, que também falam o dia inteiro, né? Dependem da voz como instrumento de trabalho para poder executar a sua função. Os profissionais da arte, né? Cantores, atores, esses a gente sabe que tem até um conhecimento e um cuidado maior com a sua voz. Temos também aí o pessoal de jornalismo, né? Desde os repórteres de rua, como os telejornais, o pessoal que trabalha em telejornal, os radialistas, todos esses profissionais do jornalismo também têm a voz como instrumento de trabalho. Mas e na saúde? Né? Na saúde, apesar da voz não ser aí o principal instrumento de trabalho, a gente entende a voz como um recurso bastante importante para que o profissional possa exercer a sua profissão. Vamos pensar num médico, no enfermeiro, na própria fonoaudióloga, fisioterapeuta e todo o pessoal que trabalha com os grupos dentro das unidades de saúde. Nesses grupos educativos, a voz é um importante recurso para que eles possam exercer essa função. Ou seja, a voz está presente, né, na vida da maioria das profissões. Todos nós, no nosso dia a dia, fazemos uso da voz, em maior ou menor demanda. Então, torna-se bastante importante conhecer essa voz, né, saber como ela é produzida e, principalmente, quais os cuidados que eu tenho que ter com ela, para que ela se mantenha sempre saudável. Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer um pouquinho o que vem a ser a voz, como ela é produzida. Vocês fazem ideia? Primeiro, vamos pensar um pouquinho que a voz, ela carrega muito mais que palavras. Né? Ela carrega também toda uma emoção atrelada a elas. Então, a gente tem até uma fala de um foniatra bastante conhecido, já falecido, que se chamava Pedro Bloch, que ele dizia que se as palavras dizem algo e a voz diz outra coisa, confie na voz. A gente mente muito mais com palavras do que a gente mente com a voz. Por quê? Porque a voz é a janela para a alma, né? Ela consegue transmitir aquilo que a gente está sentindo. Então, quando a gente trabalha com a voz, a gente tem que pensar isso. A gente está usando a voz em termos profissionais, mas ela também carrega todo o sentimento atrelado, né, a estas palavras. E como que ela é produzida? Né? A voz é produzida pela vibração das pregas vocais, mais conhecidas como cordas vocais. Né? Por que mudou essa nomenclatura? Né? Até a década de 80 do século passado, a única maneira de visualizar essas pregas vocais, que ficam aqui bem escondidinhas e num lugar bem escuro dentro da garganta, era através daquele espelho do dentista. Né? O otorrino colocava uma luzinha na testa, com uma gaze puxava a língua do paciente e com o espelhinho do dentista, pelo reflexo no espelho,
conseguia ver as cordas vocais. Era uma visualização muito restrita, né? Uma visualização não assim fidedigna. E a partir da década de 90, começaram a surgir as fibras ópticas. E os exames, no geral, ficaram muito mais precisos. Aí o que pôde se perceber? Que aquilo que antes se pensava serem cordas vocais, na realidade são pregas de musculatura. Então, e hoje conhecidas como pregas vocais, que ficam aonde? Ficam na região do pescoço, na parte anterior do pescoço. Bem aqui, na parte anterior do pescoço, dentro da laringe. Se eu coloco a minha mão nessa região e produzo qualquer emissão, e eu vou sentir a vibração das minhas pregas vocais. E para que eu produza som, para que as minhas pregas vocais vibrem, né? O que é importante? O que a gente chama de combustível para essa vibração é o próprio ar que sai dos pulmões. Então, nós temos os pulmões, abaixo dos pulmões o músculo do diafragma, um músculo responsável aí pela nossa respiração, juntamente com os músculos intercostais das nossas costelas. O nosso pulmão fica dentro do que a gente chama caixa torácica. Nós temos as costelas e abaixo das costelas o músculo do diafragma. Essa caixa torácica precisa abrir para que o meu pulmão tenha espaço de se expandir. Então, e é isso que acontece. Nós vemos bem nessa figurinha que está se mexendo, né? O músculo do diafragma é esse que tem uma forma côncava, ele descendo e as costelas tendo esse movimento lateral. Né? Então, aí eu aumento a caixa torácica, o meu pulmão enche de ar. E na saída desse ar, ele sobe, passa pelos meus brônquios, traqueia, chega na minha laringe. Na minha laringe estão as pregas vocais, que vibram e produzem um som. Para que exista som, é preciso ter ar. E aqui nós temos as pregas vocais. Então, nós temos duas pregas vocais, como eu já falei anteriormente, localizadas na região do pescoço. Elas estão aqui numa visualização abertas durante a inspiração e aqui fechadas durante a fonação, ou seja, durante uma emissão sonora. Então, essa foto aqui seria como se eu tivesse cortado assim a cabeça de alguém e estivesse olhando por dentro do pescoço, porque as nossas pregas vocais elas não estão nesse sentido vertical, elas estão no sentido horizontal, paralelas ao chão. Então, o ar vai vir lá de dentro, vai chegar aqui e elas vão vibrar, produzindo um som. Nós vamos ver um vídeo e nesse vídeo vai ficar mais fácil de vocês poderem observar isso que eu estou falando. Vai existir uma emissão vocal e nessa emissão nós vamos poder ver a vibração das cordas vocais durante a emissão. E também vai dar para a gente poder perceber um pouquinho até a própria localização da laringe dentro do pescoço e a localização das pregas vocais dentro da laringe vibrando. Bom, o som, nosso ar saiu dos pulmões, chegou na região da laringe, as pregas vocais vibraram, nós temos um som, né? Esse som está aqui na nossa laringe. Ele vai subir e vai preencher as cavidades da faringe, da boca e do nariz. Quando ele preenche todos os espaços dessas cavidades, ele sofre uma amplificação natural. Então, o meu som, que foi produzido aqui na prega vocal, que foi um som mais baixinho, ele foi amplificado no que a gente chama cavidades de ressonância. Sendo amplificado na cavidade de ressonância, ele chega na minha boca.
E na boca, com as estruturas da língua, dos lábios, do palato, conforme o movimento que eu faço, eu vou dando origem às palavras. Se eu faço um encontro entre os meus lábios, eu posso produzir um som como pá, ba, ma. Né? Se eu faço um movimento de língua, lá, tá, cá, dá. Dependendo do movimento e da estrutura que eu uso, eu vou formando as palavras, dando origem à fala. Este é um exame real, né? Aquele outro filme era um desenho, esse aqui é uma laringoscopia mesmo. Este é o exame utilizado para que possamos visualizar a prega vocal. Esse exame, hoje em dia, ele é realizado tanto pela via nasal como pela via oral, e nós podemos ter uma boa visualização do que acontece dentro da prega vocal. Dá para a gente estar observando, nós podemos observar estruturas como o epiglote, a própria faringe e principalmente quais são as condições dessa prega vocal. Por este exame, nós podemos observar se existe uma patologia nessa prega vocal, como por exemplo, nódulos de prega vocal, pólipos de prega vocal, cistos, sulcos e outras patologias que podem aparecer. É só através desse exame que nós podemos visualizar as pregas vocais. É o exame mais usado hoje em dia. And again. More. Try a real high pitch. Now give me a singing. E para que a voz, né, para que tenhamos uma voz saudável, para que possamos ter aí pregas vocais saudáveis, sem nenhuma alteração, né, nenhuma queixa vocal, nós temos que cuidar da voz, assim como cuidamos do corpo. E o que precisamos fazer? Bom, o primeiro cuidado, né, o mais importante deles, diz respeito à hidratação. Por quê? Toda essa região onde se localiza a prega vocal, ela é recoberta de mucosa. A mucosa como dentro da nossa boca. Então, ela precisa estar úmida para que o atrito entre as pregas vocais seja menor e não venha causar alguma alteração na prega vocal. Então, é importante que minha prega vocal esteja constantemente hidratada. E a maneira mais simples de hidratar a minha prega vocal é beber água. Aconselha-se hoje que a pessoa beba em torno de 2 litros de água por dia. Isso também é bastante questionável. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Depende de cada um. Hidratando, tomando esses 2 litros de água por dia, eu hidrato todas as minhas mucosas e, em consequência disso, eu hidrato também as mucosas da prega vocal. Se eu estiver precisando de uma hidratação mais efetiva a nível de prega vocal, o ideal seria a inalação com vapor de água. Quando eu inalo, esse vapor passa diretamente pela minha prega vocal e ela já se torna mais úmida. Tá? Quando eu bebo água, essa água não passa pela minha prega vocal. A gente tem que lembrar que tudo que a gente engole passa pela faringe e vai para o esôfago. Agora, tudo que eu respiro passa pela faringe e vai para a laringe. Bom, então, as pregas vocais estão localizadas na laringe. Então, uma hidratação mais efetiva e mais direta seria com uma inalação. Com relação à alimentação, quais os cuidados que eu tenho que ter, né? Nós orientamos, né, alguns alimentos que ajudam a diminuir a secreção no trato vocal, porque toda secreção também pode dificultar a minha emissão vocal. Então, alimentos como maçã e salsão, eles têm uma propriedade chamada adstringente, que, assim, resumindo, né, que seria afinar a saliva, seria, na realidade, fluidificar mais essa secreção, né, e diminuir, fazer com que a gente possa limpar a faringe e levar essa secreção mais para o estômago mesmo. Bebidas à base de cafeína, refrigerantes, frituras, alimentos pesados, gordurosos, condimentados, elas podem causar o que se chama doença do refluxo gastroesofágico. Né? O que vem a ser o refluxo gastroesofágico? Nós temos no estômago um ácido responsável pela digestão.
né, esse ácido está no estômago com uma função, né, de fazer a digestão. Por algum motivo, né, que pode ser um motivo orgânico e outros, né, até alimentares mesmo, esse ácido pode subir pelo esôfago e chegar muito próximo das cordas vocais, na entradinha da laringe, né? Quando esse ácido começa a banhar, né, constantemente essa região próxima da laringe, ele irrita essa região, que, como eu falei para vocês, é uma mucosa, né, uma mucosa delicada, que constantemente começa a receber um ácido, vai se tornando mais irritada e pode causar uma série de sintomas: queimação, azia, pigarro, tosse e a rouquidão. Por quê? Porque eu vou irritar a laringe, eu vou irritar as minhas pregas vocais, vou usar essas pregas vocais, né, de maneira intensa, sendo que elas vão estar irritadas. E aí a chance de eu desenvolver alguma alteração vocal é maior. Então, cuidados alimentares são bastante importantes para evitar um problema vocal. E temos também alguns alimentos que aumentam a secreção no trato vocal. E um deles seria o leite e os derivados do leite. Então, nós aconselhamos que leite, derivados de leite, chocolates, sejam evitados antes do uso intenso da voz, por este motivo, de aumentar a secreção presente no trato vocal. E aí, claro, interferir na produção vocal. Com relação, né, a esses medicamentos, muitos usados por alguns profissionais que fazem uso intenso de voz, quando estão sentindo algum mal-estar na laringe, né, que são os drops, as pastilhas, os sprays. E a gente sempre recomenda tomar cuidado com esse tipo de medicamento, porque a grande maioria deles são anestésicos, né? E o que acontece com o anestésico? Se você está com uma dor de garganta, a dor é um importante sinal de alerta. Significa que o teu organismo está te dando um sinal de que algo não está bem, né? Se você vai lá e anestesia essa dor, você para de sentir o problema, mas ele continua lá, né? Então, isso é bastante perigoso. Se é um profissional da voz que faz um intenso uso da voz, está sentindo uma dor, usa um anestésico, né? Some essa dor, e o problema continua lá, mas ele vai atuar, vai dar aulas, né, um exemplo, o dia inteiro, no final do dia, com certeza o sintoma estará maior, porque ele apenas usou um anestésico, né, que mascarou o problema. Nós recomendamos também a tomar muito cuidado com receitas caseiras, né, gengibre, romã, vinagre, alho. Não existe comprovação científica da eficácia desses produtos. Existem alguns medicamentos também que podem interferir na produção vocal, né? Sprays nasais, aspirinas, antistamínicos, que são os remédios, os antialérgicos, eles costumam ressecar as mucosas, né? E ressecam também a mucosa do trato vocal. Diuréticos, os remédios para pressão alta, eles fazem a gente eliminar líquido, né? Então também ressecam as mucosas. E alguns outros medicamentos também, né? A gente entende que alguns medicamentos são necessários, a pessoa toma por uma necessidade, mas é importante que ela saiba que ao ingerir esse medicamento de uso constante, ela pode ter uma interferência também na sua produção vocal. Então, a gente orienta sempre a evitar a automedicação, né? Procurar saber aí os efeitos colaterais da necessidade dos medicamentos. Bom, é meio senso comum que o cigarro, né, tem aí vários efeitos nocivos, e um deles é na voz. Ela irrita a mucosa do trato vocal, resseca, causa uma sensação de pigarro, né, constantemente. E o álcool, né, as bebidas alcoólicas também irritam a mucosa do trato vocal, tem um efeito anestésico e mascara também a dor de garganta. Em alguns aspectos, o álcool parece até aquele spray, né, que gera aí anestesia essa região e você acaba tendo um esforço vocal sem perceber. E esses são dois fatores que, associados, estão ligados a doenças bastante sérias, né? O fumo e o álcool estão associados aí com uma das principais causas do câncer de laringe, né? E é importante a gente lembrar que o Brasil, infelizmente, é um dos países que ainda tem um dos maiores índices de câncer de laringe. E como eu acabei de falar, a principal causa está no fumo e no álcool. E o sintoma mais comum, né, o principal sintoma de um câncer de laringe é uma simples rouquidão. E o que a gente percebe é que as pessoas não valorizam muito uma simples rouquidão,
né? Ela pode vir depois de um resfriado, de uma gripe, mas ela não pode persistir muito. Porque caso essa rouquidão persista por mais de 15 dias, ela precisa ser avaliada. Pois, como eu acabei de falar, ela pode ser uma consequência de um abuso vocal, ela pode ser a consequência de uma virose, de uma gripe, mas ela também pode ser um sintoma de uma doença mais séria. Com relação ao ambiente, né? Ao ambiente, né, onde nós vivemos, que também pode trazer aí alterações vocais e principalmente a gente percebe nas pessoas mais alérgicas, né? Esses sintomas incluem aí rouquidão, sensação de irritação na garganta, tosse, dificuldade na respiração, tudo isso mais ligado à própria poluição do ar mesmo. E as mudanças bruscas de temperatura, né, elas tanto as mudanças do dia a dia, nós estamos numa época de outono, isso é bastante comum, as mudanças, né, o dia amanhece muito frio, esquenta durante o dia, esfria de novo ao final do dia, e essas mudanças também podem ser prejudiciais, não são para todas as pessoas, algumas pessoas têm uma maior sensibilidade a isso do que outras. Os alérgicos geralmente sofrem mais com essas mudanças bruscas de temperatura também. E também lembrar que não são só as mudanças do ambiente, né? As mudanças de temperatura também com relação aos alimentos que nós ingerimos, né? Ingerir um alimento numa temperatura muito quente e em seguida um alimento gelado também causa um choque térmico na região da laringe, né? Vamos pensar que por onde passa esse alimento é o esôfago, ele está atrás da laringe. Então, a partir do momento em que você passa um alimento muito quente ou muito frio pelo esôfago, você também está passando esse choque térmico para a laringe e para as pregas vocais, né? Ambientes com ar-condicionado, né? Porque o que acontece, né? Como é que o ar-condicionado esfria o ambiente? Ele retira a umidade do ar, só que ele também retira a nossa umidade. Então, resseca toda essa região do trato vocal, nariz, garganta, né? E aí você pode vir a ter uma emissão vocal também com mais esforço. Aconselha-se aumentar a ingestão de água, né? Se você tem que falar muito em ambientes com ar-condicionado, aí aumentar a ingestão de água mesmo. Cuidado com a competição sonora, né? A gente trabalha muito isso com professores, com pessoas que têm que falar durante a presença de muito ruído externo. A gente, sem perceber, aumenta a intensidade da nossa voz na presença de um ruído mascarante. A gente percebe isso só quando esse ruído mascarante some, que muitas vezes a gente está gritando, a gente está tendo um esforço vocal. Então, pessoas que precisam trabalhar na presença de um ruído constante, a gente orienta que a pessoa opte por um microfone, porque aí toda a amplificação do som se dará no aparelho, né, e não haverá necessidade de um esforço vocal. Alguns hábitos vocais também são inadequados, né? A gente pede para as pessoas tomarem muito cuidado com o pigarro, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa tem o pigarro, então ela tem aquele hábito do né? Para retirar esse pigarro. E isso é uma trombada a nível de pregas vocais, né? Assim como a tosse, aquela tosse seca constante, também acaba irritando toda essa região do trato vocal. Então, se eu tenho muita secreção, o que eu tenho que fazer é descobrir, né? Pesquisar um pouquinho o porquê que eu estou com essa secreção. Seja por um problema alérgico, seja por um refluxo, ou, enfim, uma gripe, mas qual é a causa dessa secreção para que eu não precise usar desses artifícios como tosse ou pigarro para eliminar essa secreção do trato vocal. O vestuário também se torna bastante importante, uma vez que a gente falou, né, a importância de uma expansão diafragmática durante a respiração. Se eu uso uma roupa muito apertada, isso dificulta a minha respiração e, em consequência disso, dificulta também a minha impostação de voz. A gente sabe hoje que sapatos, né, de salto alto também mexem com a postura e acabam interferindo também, causando uma tensão um pouco maior e interferindo também na produção vocal. Então, roupas confortáveis, sapatos confortáveis são bastante importantes se você tem que falar durante um longo período de tempo, usando a voz, né, profissionalmente, assim. Nos quadros de alergia respiratória, a gente percebe que forma-se um edema, uma mucosa no trato vocal. Então, assim, se você tiver num quadro de gripe, um quadro alérgico bastante intenso, é o ideal que você poupe a sua voz. Evite uma exposição intensa da voz para que esse quadro não venha a piorar.
E é claro, né, tudo que faz bem para o corpo, como eu falei no início, faz bem para a voz. Então, você ter uma alimentação equilibrada, uma dieta balanceada, você não vai estar só evitando um refluxo, né? Você vai estar também cuidando da sua saúde em consequência da sua voz. Um sono regular, né? O sono regular não significa 8 ou 10 horas, é aquele que seja suficiente e de qualidade para você, né? Lembrando que cada um é um. Assim como seu corpo precisa descansar, suas pregas vocais também precisam descansar. Momentos de lazer, atividades físicas, importantes também para o corpo e importantes também para a voz. E aqui a gente trouxe algumas questões, né, para que você possa pensar um pouquinho se você é uma dessas pessoas que pode estar com uma alteração na sua voz. Então, são algumas questões que foram elaboradas pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia com o intuito de esclarecer um pouquinho a população. Né? Então, a primeira questão delas é assim, a sua voz está diferente, está rouca, fraca, tensa ou cansada? Ela vem se apresentando assim, né, nos últimos tempos? Isso tem sido constante? Outra questão, você apresenta rouquidão por mais de 15 dias? Né, o que eu já havia comentado anteriormente. Uma rouquidão que vem pós um quadro gripal, ela tem tempo para ir embora. Tá? Ela persistiu, o quadro gripal foi embora e a rouquidão ficou, ela precisa ser melhor avaliada. A sua voz apresenta melhora se você fica sem falar? E aí, a partir do momento que você começa a utilizá-la novamente, esses problemas retornam, essas queixas voltam. Se por acaso alguma dessas questões tem sido constantes na sua vida ultimamente, pode ser que você esteja começando com alguma alteração de voz. Então, o que se aconselha é que você procure um profissional da área e faça uma avaliação mais detalhada. Esse profissional pode ser um otorrinolaringologista, um médico otorrinolaringologista e uma fonoaudióloga, que são os dois profissionais que trabalham com a voz. Poderão fazer uma avaliação mais detalhada para saber se você realmente possui uma alteração, né? Às vezes, algumas queixas estão presentes, mas não necessariamente uma alteração orgânica existe, mas precisa de ser avaliado. Tá bom? Como está a sua... Existem vários aspectos que nós avaliamos, né? Como é que está a sua respiração na emissão da sua voz, como é que está, como são as suas tensões que também interferem na produção da sua voz, né? Como está a sua articulação do som, como que você está impostando essa voz. Vários aspectos vão ser avaliados para chegar à conclusão que você pode vir, se você tem, né? Se você está tendo sintomas aí de alteração de voz e se há possibilidade de alguma alteração a nível de pregas vocais. Né? Eu gostaria de agradecer a presença aqui, espero ter contribuído. Dizer, como eu comentei anteriormente para vocês, eu faço parte do Programa Municipal de Saúde Vocal, aqui da Prefeitura de São Paulo. Vocês podem ter mais informações sobre o programa no site da Prefeitura. Tenho aqui também o e-mail do Programa de Saúde Vocal na Prefeitura, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma solicitação, algum questionamento, eu estou à disposição. Obrigada.